Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar resoluções de cálculos de circuito CA, certo? Logo após a nossa vinheta. Então, meus queridos, olhando aqui para o nosso quadro, nós temos o nosso primeiro exercício de circuito CA, certo? Se você não sabe o que é um circuito CA, corrente alternada, vem aqui nos nossos cards e assista os nossos vídeos anteriores. Depois você volta para este vídeo aqui, muito bem? Então, olha só o nosso enunciado. Um amperímetro de corrente alternada indica uma corrente eficaz de 22 amperes, através de uma carga resistiva, de uma resistência, e um voltímetro indica uma queda de tensão de 400 volts na carga. Então o enunciado quer saber quais serão os valores de pico e quais serão os valores médios, tanto da corrente CA quanto da tensão CA, ok? Para nós ganharmos tempo, eu já deixei as equações aqui do ladinho. Tensão média é igual a tensão de pico vezes 0,636. Corrente média é igual a corrente de pico vezes 0,636. Percebam que é a mesma equação de cima, só que em vez de eu estar procurando tensão, eu estou procurando corrente. Corrente de pico é igual a corrente eficaz dividido por 0,707. Nós temos o vídeo anterior que nos ensina de onde veio esse 0,707. Consulte aqui nos cards também. E tensão de pico igual a tensão eficaz dividido por 0,707. Muito bem? Então, para começarmos a nossa questão, nós temos que olhar o enunciado e ver o que ele nos traz. Ele nos traz uma corrente eficaz de 22 amperes. Primeiro dado. O que mais ele nos dá? Ele nos diz que nós temos uma tensão, uma queda de tensão de 400 volts. Então, essa tensão eu vou considerar também como tensão eficaz de 400 volts. E agora eu começo a jogar esses valores aqui nas fórmulas, certo? Muito bem, pessoas, então agora a gente começa a jogar esses dois valores que nós temos, começamos a jogar aqui nas nossas fórmulas. Nós temos a tensão eficaz. Com a tensão eficaz, eu acho a tensão de pico, certo? Então vamos calcular primeiramente isso aqui. Então minha tensão de pico é a tensão eficaz, que é 400, dividido por 0,707. Essa divisão vai nos dar um valor 400 dividido por 0,707. (565,7 volts. Temos aqui a nossa tensão de pico, certo? Com a nossa tensão de pico, nós já conseguimos calcular a nossa tensão média. Só substituir aqui na fórmula, vamos ver? Então, tensão média é igual a tensão de pico vezes 0,636. Tensão média é igual a tensão de pico, acabamos de calcular, 565,7 vezes 0,636. Isso vai nos dar um valor de tensão média 0,636 de 359,8 volts. Certo, pessoas? Tensão de pico, tensão média já calculado aqui do nosso enunciado. O que mais nós precisamos? Nós precisamos também da corrente de pico para acharmos a corrente média. A nossa corrente de pico, está aqui a nossa fórmula, corrente de pico igual a corrente eficaz dividido por 0,707.
A nossa corrente eficaz, o enunciado já deu, 22 amperes, dividido por 0,707. Vai nos dar uma corrente de pico 31,11 amperes. Muito bem, pessoas. Corrente de pico. Com a corrente de pico, nós achamos a corrente média. Então, aqui a fórmula: corrente média igual corrente de pico vezes 0,636. Corrente média igual a corrente de pico que nós achamos 31,11 vezes 0,636. Isso vai nos dar um valor de corrente média 0,636, 19,7 amperes. Certo, pessoas? Descobrimos então tudo que o enunciado está nos pedindo. Corrente de pico, tensão média e corrente média. Muito bem? É o que nos pede os valores médios de corrente e tensão e os valores de pico de corrente e tensão. Então, pessoas, continuando os nossos exercícios em CA, corrente alternada, agora nós vamos ver os cálculos de tensão no momento instantâneo e corrente no momento instantâneo. Muito bem? Vamos para o quadro e vamos ver o nosso enunciado. O nosso enunciado aqui nos diz o seguinte: calcule a tensão instantânea em 0 graus, 35 graus, 60 graus, 90 graus, 150 graus e 235 graus, para uma tensão de pico de 100 volts. E, acima de tudo, fazer o gráfico desses pontos desenhando a forma de onda da tensão. Muito bem? É esses cálculos que nós vamos fazer. Então, as nossas fórmulas são essas aqui. Eu coloquei as duas, embora que nós vamos usar apenas a da tensão instantânea. Se você não sabe do que eu estou falando, volte no vídeo anterior, onde nós falamos sobre tensão instantânea. Muito bem? Então, aqui, tensão num ponto instantâneo é igual a tensão de pico vezes o seno naquele ângulo instantâneo. A fórmula é exatamente igual para a corrente instantânea. Corrente num ponto instantâneo é igual a corrente de pico vezes o seno do ângulo naquele momento instantâneo, certo? O enunciado aqui, então, ele nos disse que a nossa corrente de pico é 100 volts. Muito bem? Então, nós vamos aplicar aqui tensão num ponto instantâneo igual a tensão de pico, que é 100, vezes o seno no ponto instantâneo 0 grau. O primeiro, seno de 0 é igual a 0. Um número vezes 0 é igual a 0. Então, tensão instantânea em 0 grau é igual a 0 volts. Ok, pessoas? Vamos para o próximo? O próximo, tensão instantânea. Tensão de pico é 100 volts vezes o seno de 35 graus. O seno de 35 graus, seno de 35, 0,57 vezes 100 vai nos dar uma tensão instantânea de 57,35 volts. Então, percebam, nos 35 graus eu vou ter uma tensão de 57,35 volts. Muito bem? Vamos adiante aqui. Tensão instantânea. Tensão de pico, que é 100, vezes o seno agora de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando por 100, nós temos
50 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa, 86,6 volts. Certo, pessoas? Temos mais? Temos mais. Temos o ângulo de 90 graus. Tensão instantânea, tensão de pico é 100 vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 é 1. 100 vezes 1, 100. Então aqui nós temos 100 volts em 90 graus. Muito bem. Temos ainda tensão instantânea no ângulo de 150 graus. Vamos colocar aqui em cima. Tensão instantânea, 100 vezes o seno de 150 graus. Seno de 150, 1/2. 100 vezes 1/2. Isso vai nos dar 50 volts. Tensão instantânea naquele ponto. E o último, então, pessoas, vamos fazer aqui, nesse pedacinho, tensão instantânea, tensão de pico é 100 vezes o seno de 235 graus. Seno de 235 graus é 0,81. Então, é 100 vezes 0,81. Vai nos dar uma tensão instantânea de 81,9 volts. Certo? Aqui eu uso o negativo na frente, porque a senoide está para baixo. Muito bem. Ok, pessoas? Então, olha só. Aqui nós achamos a tensão instantânea de cada um desses graus solicitados. Tensão instantânea em 0 graus, em 35, 60, 90, 150 e 235 graus. Muito bem? Deixa eu dar uma apagada no quadro agora e nós vamos ver como que vai ficar a onda senoidal nesses pontos. Já volto aí. Então, pessoas, agora vamos voltar aqui para o gráfico da nossa senoide, dos cálculos que nós acabamos de realizar. Se surgir dúvida aqui no gráfico da senoide, eu sugiro que você volte um vídeo anterior, onde nós falamos sobre representação gráfica das senoides. Muito bem? Então, olha aqui comigo. Vamos aqui, então, representar aqui as tensões instantâneas que nós calculamos anteriormente. 0 volts, então significa que, né, essa tensão nem chegou a existir, ok? Nem chegou a andar aqui na minha senoide. Então eu não preciso representar, é o 0 volts. A tensão de pico da minha senoide já está representada aqui, 100 volts. Então, pessoas, o segundo ângulo instantâneo que foi nos pedido para calcular foi o ângulo de 35 graus. E nós achamos nesse ângulo um valor de 57,35 volts. Perfeito? Então, junto comigo aqui no nosso gráfico, 57,3 volts vai dar um pouquinho acima da metade, mais ou menos aqui nesse ponto. Se nós traçarmos uma linha reta na nossa senoide, nós vamos achar este ponto aqui. Descendo esse ponto na vertical, nós encontramos esse ponto aqui, no eixo das abscissas, que vai nos representar os nossos 35 graus. E aqui no eixo da nossa ordenada, nós temos os 57 volts. Muito bem? Então aqui está representado, este é o ponto instantâneo na senoide, onde eu tenho 57,3 volts, fechando 35 graus. Muito bem? O próximo ponto, 60 graus. Então aqui nós tínhamos calculado que no ângulo de 60 graus, nós achamos 86,6 volts.
Aqui o nosso ângulo de 60 graus, ou melhor dizendo, os nossos 86,6 volts, ele vai no eixo das ordenadas, mais ou menos nessa posição, 80,6 volts, certo? Se eu traçar uma linha reta até a minha senoide, eu acho esse ponto. Se eu descer com esse ponto para o eixo das abscissas, aqui eu tenho os meus 60 graus. Muito bem, pessoas? Então percebam, exatamente nesse ponto da senoide eu tenho 86,6 volts e no eixo das abscissas 60 graus sendo marcado. Vamos para o próximo? O próximo exemplo aqui, o ângulo de 90 graus. 90 graus nós calculamos que deu um valor de 100 volts. Então olha só, que bacana isso aqui. Nos vídeos anteriores da representação gráfica da senoide, a gente também sabe que 90 graus é exatamente o ponto do meio aqui da nossa senoide. Exatamente aqui no meio nós temos 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, puxando reto para cá, nós vamos ter o ponto, nós vamos ter os 100 volts. Então, no ângulo de 90 graus, nós sempre teremos o equivalente à tensão de pico. A tensão máxima da minha senoide vai ser equivalente ao meu ângulo de 90 graus. E é assim que nós representamos, então, essa tensão instantânea de 90 graus. Muito bem, vamos adiante? Então, para nós concluirmos aqui, falta ainda o ângulo de 150 e 235 graus. Então, aqui, no ângulo de 150 graus, nós achamos uma tensão de 50 volts. Muito bem? Vamos ver onde vai dar esse ponto? Então, olha só, o que nós aprendemos lá nos nossos vídeos anteriores da representação gráfica da senoide? Exatamente no meio da senoide nós temos 90 graus. Aqui onde eu tenho a senoide passando para o outro lado, nós temos 180 graus. Muito bem? Então, 150 graus ele vai estar em algum ponto entre 90 e 180, certo? Então, nós temos os 50 volts, que está exatamente no meio aqui do 0 volts aos 100 volts. Eu vou ter aqui os meus 50 volts. Se nós puxarmos uma linha reta desses 50 volts para a nossa senoide, nós vamos achar esse ponto aqui. Se descermos uma linha reta para baixo, nós vamos achar os nossos 150 graus aqui embaixo. Certo, pessoas? Vamos para o próximo? O próximo, então, é o de 235 graus, que nos deu uma tensão de menos 81,9 volts. Não que a tensão é negativa, pessoas, é só porque ela está do lado de baixo da nossa senoide, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos 0 volts e nós temos o 100 volts, certo? Esse 81,9 ele vai estar desse lado das ordenadas, porque nós temos aqui também a nossa tensão de pico aqui de 100 volts, certo, pessoas? O menos porque está do lado de baixo da nossa senoide. Então, o 81 vai ficar mais ou menos aqui assim, menos 81,9 volts, ok? Se nós puxarmos uma linha para cá, nós vamos
até a nossa senoide. Chegando na nossa senoide, nós puxamos então uma linha reta para o eixo das abscissas e nós vamos achar aqui os nossos 235 graus. Certo, queridos alunos? Então aqui esse é o ponto instantâneo, ok? Da minha tensão instantânea em 235 graus, quando ela marca 81,9 volts. Negativo, porque está do lado de baixo da nossa senoide. Então, pessoas, é assim que nós representamos os pontos instantâneos, ou seja, de tensão, ou seja, de corrente, no gráfico senoidal, certo? Espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus, inscrevam-se no nosso canal, comentem e até a próxima. Fui!